RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Vamos às notícias no Jornal da Tarde. Conferimos então os títulos. Boa tarde. Presidente do Conselho de Administração do INPS garante que os leilões são para continuar, apesar da anulação decretada pelo Governo. Ministra da Justiça quer a operacionalização de novos mecanismos que melhorem a proteção e segurança das testemunhas dentro e fora das prisões. A Agência de Aviação Civil aposta no reforço da capacidade dos técnicos na interpretação de imagens de raio-x. Polícia do Quênia anuncia a detenção de assassino em série que já matou pelo menos 42 mulheres. Donald Trump sobrevive a atentado e prepara-se para ser confirmado oficialmente candidato dos republicanos. A dúvida é quem será o ou a vice de Donald Trump. A Alemanha acolhe o centro da NATO para planear e organizar assistência à segurança da Ucrânia. Conhecidos os títulos, vamos então ao desenvolvimento com o jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Boa tarde. Os leilões do INPS são para continuar, não obstante a recomendação do Governo para que se melhore o processo. A garantia é do Presidente do Conselho de Administração do INPS, que gera a segurança social do país. Mário Fernandes reconhece que qualquer ato novo precisa de aprimoramento, mas afirma tratar-se de uma medida internacionalmente recomendada e com muitas virtudes para os trabalhadores e também segurados. É um processo novo, todo processo novo carece de adaptação. Vamos tentar com o Banco Central para melhorar o processo. É uma medida que é recomendada internacionalmente, é uma medida mais justa para todos, é uma medida, sobretudo, muito importante para os nossos trabalhadores e os nossos segurados. Portanto, às vezes a gente pensa que a reforma dura a chegar, mas neste momento nós traçamos aqui na nossa apresentação um crescimento de 11% das prestações, portanto as prestações estão neste momento a 7,5 milhões de contos, estamos com contribuições a 12,9%, as contribuições já andam numa velocidade de 4,95%, as prestações a 11%. Cabo Verde tem hoje um custo com as pensões de 3,2 milhões de contos. Estamos cada vez mais a aumentar esse valor, que é natural, as pessoas merecem as suas pensões. Portanto, não podemos permitir que, estando a viver neste momento, no momento de excedente, não tenhamos o cuidado com a devida rentabilização dos fundos. É uma medida nova, é normal que as pessoas estranhem, portanto, vamos melhorar o processo, é natural, portanto, o futuro é para que as reservas sejam melhoradas a nível de rentabilidade. O caso dos leilões do INPS volta à baila a propósito da Conferência sobre Inclusão e Sustentabilidade que marca o Dia Nacional da Segurança Social, que se assinala hoje. Uma efeméride que o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social aproveita para reiterar a robustez da segurança social cabo-verdiana. Ainda assim, avisa Fernando Elísio Freire, é necessário adaptar-se às dinâmicas que aí vêm. Nós somos um sistema que sempre trabalhou com uma população jovem, com uma população que estava em franco crescimento. Neste momento, a situação está a alterar, portanto, a população está a diminuir, a população ativa está a diminuir, a população está a ficar cada vez mais envelhecida. É preciso, então, adaptar o sistema de segurança social para que continue a ser sustentável, presente e eficaz junto à nossa população. Esta conferência sobre inclusão e sustentabilidade foi marcada ainda pela apresentação do segundo Boletim de Estatísticas de Proteção Social referente ao período 2021-2023. De acordo com o documento apresentado por Noemi Ramos, em 2023, cerca de 60% da população estava coberta por, pelo menos, uma prestação da proteção social. Sendo que 62% das mulheres estavam cobertas e 58% dos homens estavam cobertos. A nível de regime, nós podemos constatar que a proteção social é maioritariamente coberta pelo regime contributivo, 55% da população é coberta pelo regime contributivo e 5% pelo regime não contributivo. O boletim refere também que 8% da população vulnerável estava em 2023 coberta por uma prestação social do regime não contributivo. Dia Nacional da Segurança Social, assinalado com uma conferência sobre inclusão e sustentabilidade, desafios e oportunidades para o futuro da proteção social. E a Associação Nacional dos Municípios congratula-se com a portaria que reformula a lei de restituição do IVA aos municípios. Hermédio Fernandes considera que a reforma vai permitir acelerar os procedimentos e o processo para que as câmaras municipais venham a dispor de mais recursos para investir em áreas cruciais de desenvolvimento dos territórios. O José Antônio dos Reis falou com o presidente da Associação Nacional dos Municípios.
A portaria número 26, publicada no Boletim Oficial na última sexta-feira, redefine o modelo do pedido de restituição do Imposto sobre o Valor Acrescentado IVA a ser declarada pelas câmaras municipais, bem como os mecanismos e procedimentos de automatização do processo de restituição. Hermênio Fernandes, presidente da Associação Nacional dos Municípios, considera que a reforma da lei vai acelerar os procedimentos no sistema de restituição do IVA às autarquias. Os valores que as câmaras municipais recebem da restituição do IVA têm sido canalizados para novos investimentos, ou seja, são canalizados para investimentos importantes nas pessoas, na habitação, na requalificação urbana e ambiental, no setor da água, no saneamento básico, enfim, em vários setores que são cruciais para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Portanto, é uma medida de grande alcance, uma medida que o atual governo tomou e bem, em favor dos municípios. Isto permite aumentar também receitas dos municípios, sobretudo para reinvestir em áreas que são prioritárias para o desenvolvimento econômico e social dos territórios municipais. O presidente da Associação Nacional dos Municípios diz que revê nos procedimentos para a operacionalização do pedido de restituição nos requisitos e condições exigidas. É aconselhável que, para que as câmaras possam receber o IVA, tem que também estar com as suas contas certas e em dia com a administração central. Portanto, vejo isto como uma boa medida, porque nós temos que melhorar o quadro de governança ao nível nacional, não só apenas ao nível do Estado, mas também ao nível dos municípios. Nós não poderemos estar aqui a querer receber fundos e a não ter disponibilidade para pagar. Portanto, eu acho que o diploma é bom, vem acelerar este processo, porque nós temos sentido algum atraso, porque São Miguel, por exemplo, e outros municípios que já receberam a restituição, já foram restituídos o IVA para os seus municípios, alguns queixaram-se dos atrasos que este processo verificou no passado. O edil de São Miguel e presidente da Associação Nacional dos Municípios exorta todos os autarcas a aproveitarem os benefícios da lei de restituição do IVA no sentido de dinamizar os investimentos nos territórios. E a Agência de Aviação Civil, em parceria com a Transportation Security Administration dos Estados Unidos da América, quer reforçar a capacidade dos profissionais da aeronáutica, fronteiras e autoridades nacionais na interpretação de imagens de raio-x. Por efeito, leva a cabo uma formação que começou hoje da Ilha do Sal, conforme o Vítor Sousa. A formação em interpretação de imagens de raio-x é organizada pela Agência de Aviação Civil de Cabo Verde, juntamente com a Transportation Security Administration dos Estados Unidos da América. O coordenador de Segurança e Facilitação da Agência de Aviação Civil de Cabo Verde descreve as valências desta formação. Temos em classe instrutores de segurança devidamente certificados pela Agência de Aviação Civil, inspetores e screeners. Adicionalmente, temos também pessoal da Polícia Nacional, que é quem tem a responsabilidade de fazer a supervisão diária durante o processo de rastreio. Portanto, todas as classes que eu mencionei irão sair daqui com valências, se não para fazer supervisão, mas também para dar formação e acho que será benéfico para o pessoal que está em classe receber essa formação. Em termos de equipamentos e modernização tecnológica no setor, Anísio Almeida considera que Cabo Verde está num nível satisfatório, mas com tendência ascendente em termos de equipamentos de segurança. Cabo Verde, dentro da África, tem um dos indicadores mais altos em termos de cumprimento dos estándares do anexo 17 da ICAO. Portanto, nós temos um sistema já consolidado. Estamos bem em termos nesse aspecto de cumprimento do standard. Passamos de equipamentos convencionais, digamos assim, e para equipamentos com outras capacidades de detecção, por exemplo, de traços explosivos, né? Que é uma tendência na indústria. Acredito que em 5, 10 anos essa transformação em termos de equipamentos de segurança, que nos dá outras valências em termos de combate ao terrorismo, né, estará
devidamente consolidado. Posso dizer que estamos num sentido ascendente em termos de equipamentos de segurança. Mas enquanto esperamos pela modernização que vem acontecendo aos poucos, os equipamentos existentes têm cumprido a sua missão de garantir maior controlo, segurança e conforto aos utentes. Os equipamentos existentes ajudam e muito, né? Só o facto de podermos viajar com as nossas bagagens e as mesmas não têm que ser abertas, né? Isso ajuda muito na facilitação. Mesmo tendo em consideração que Cabo Verde é um país onde a ameaça é baixa, mas ela também pode mudar a qualquer momento. Mas sim, nos vários aeroportos em Cabo Verde, os equipamentos têm servido para a detecção de ameaças que poderiam perigar os viajantes e não só, também os colaboradores dos aeroportos. A formação envolve cerca de 25 profissionais de várias instituições e autoridades que compõem o tecido da Aviation Security cabo-verdiana, nomeadamente a Agência de Aviação Civil, a CV Airports, Cabo Verde Airlines, TACV, Polícia Nacional, Empresas de Segurança e a SafePort. E por falar em segurança, a Ministra da Justiça quer ver as comissões interministeriais a funcionarem em pleno e com competências bem definidas. Ao presidir a reunião das comissões de combate e prevenção da violência e a Comissão de Combate ao Crime Organizado, anunciou que se vai operacionalizar mecanismos que permitam proteção e segurança das testemunhas tanto dentro como fora do ambiente prisional. A Joana Lopes tem os pormenores. As comissões de combate e prevenção da violência e a Comissão de Combate ao Crime Organizado são comissões interministeriais na sua composição com várias entidades a quem cabe coordenar a execução de políticas públicas, emitir pareceres em matérias da violência nas suas várias formas e também em matéria de combate ao crime organizado. Com o encontro de hoje, se pretende recolher subsídios para elaboração do plano de ação, assegura a Ministra da Justiça, Joana Rosa. Convocamos este encontro com todas as comissões porque já tínhamos feito outros encontros. Nós estivemos a partilhar as atribuições de cada uma das comissões. A ideia é sempre nós termos as comissões a funcionar em pleno, a ter os instrumentos próprios de funcionamento, a assessorar, a propor e a coordenar essas medidas de políticas ou propostas de medidas de políticas que as várias instituições do Estado têm que implementar em matéria de combate à criminalidade organizada, em matéria de violência e também em matéria de programas especiais de segurança. Depara-se muitas vezes com sujeitos processuais que querem omitir a sua identidade, daí a necessidade de garantir que essas pessoas prestem informações à Justiça mediante sigilo e segurança. Esta é uma pretensão do Ministério da Justiça, daí a necessidade de se ter essas comissões a funcionar em pleno. O que nós estamos a pretender com o Programa Especial de Segurança é alargar este programa aos denunciantes. Vai-se fazer um encontro inicial, conjunto, mas depois essas comissões vão trabalhar em separado, para que cada comissão possa preparar o seu plano de ação, as atividades que terão que desenvolver, matérias que poderão sugerir alterações legislativas, que é para que possamos melhorar o quadro legal e, portanto, há vários desafios que nós temos, de combate à criminalidade organizada, de combate à VBG, à violação sexual contra crianças e também de nós proporcionarmos, criarmos, operacionalizarmos mecanismos importantes que visam os cidadãos, que possibilita que os cidadãos possam denunciar casos que às vezes as pessoas acabam por assistir a determinados acontecimentos e ficam com medo de denunciar. E isso atrapalha a investigação. A reunião de hoje na Praia, presidida pela Ministra da Justiça, tem como propósito incentivar o funcionamento das comissões em pleno ou assumir as suas responsabilidades. Jornal da Tarde, Rádio de Cabo Verde, são já 13 horas mais 14 minutos e meio. A Câmara Municipal do Paulo já tem um plano de prevenção, tendo em vista a época da chuva, que vai vigorar de julho a outubro deste ano. A informação foi avançada pelo Presidente da Câmara, António Leixo, que é também Presidente do Serviço de Proteção Civil naquele município. Augusto Oliveira tem os detalhes. Um plano que, segundo António Leixo, contou com o envolvimento de todos os parceiros da Câmara Municipal, visando dar resposta às situações críticas, sempre agindo na prevenção. A Câmara Municipal já fez uma reunião com os seus
parceiros locais aqui, Proteção Civil, Polícia, mesmo a Eletra e outros parceiros, todos envolvidos, para planificar, portanto, aquilo que deve ser a época, para estarmos preparados na época das chuvas, porque queremos sempre chuva, porque é sempre bem-vinda, mas é preciso estar preparado para agir na prevenção. E, portanto, nós, de acordo com aquilo que são as nossas capacidades, mas também envolvendo outros parceiros, nós traçamos um plano que acreditamos que, independentemente, é evidente que nós não sabemos qual é a quantidade de chuva que há de vir, mas nós traçamos um plano que acreditamos que dará resposta, portanto, agindo na prevenção, não é? Porque aquilo que as recomendações que nós temos recebidas e mesmo não recebendo, é muito melhor agir na prevenção do que correr atrás do prejuízo. Em linhas gerais, o edil paulense e também responsável pela proteção civil no seu concelho avança com algumas medidas de prevenção em caso de alguma perturbação atmosférica que possa pôr em perigo as pessoas. Temos que identificar os pontos críticos aqui no nosso município, né? Portanto, que podem originar derrocadas e mesmo também havendo questão de desalojamento das pessoas das suas casas, ter espaços identificados em todas essas localidades, e temos contato com outras parcerias, principalmente o Ministério da Educação, na cedência dos espaços das escolas e mesmo também a organização de grupos para visita de locais, mas também aperfeiçoar cada vez mais a comunicação que é precisa nesses momentos críticos de chuva, não é? O presidente da Câmara Municipal do Paúl e também responsável pela proteção civil naquele município, a propósito do plano de prevenção, tendo em vista a época das chuvas que vai de julho a outubro. Falemos agora do teatro. A Associação Teatral Flá do Flá vai receber 700 mil escudos para a realização do Festival Internacional de Teatro do Atlântico, agendado para o mês de outubro. O protocolo, por efeito, foi assinado hoje com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas. Esta 8ª parceria, segundo o ministro Abrão Vicente, vem no rol do ciclo de consolidação de uma cooperação com os eventos marca de Cabo Verde na área da cultura. E o grupo Flá do Flá promete trabalhar para promover a imagem do país por meio da arte cénica, conforme a Edné Barros. A parceria entre Flá do Flá e o Ministério da Cultura vem apresentando resultados desde o seu início há 8 anos, afirma o diretor de produção da associação. Jailson Miranda sublinha que o teatro tem despertado cada vez mais o interesse da participação de grupos internacionais. É de extrema importância esse apoio, esse monacosta que o Ministério da Cultura está dando, e não todos os resultados também com a dimensão que esse festival está tendo. É um festival internacional de teatro e cada vez mais nunca tem inscrições de grupos internacionais que querem participar nesse festival. Então é bom hoje, mas não só conseguir chegar longe e ao mesmo tempo não só conseguir levar nossa cultura para outros países e não só com condições de trazer ao países de diferentes pontos para vir mostrar essa cultura ali. Agora o trabalho continua a mostrar Cabo Verde e mostrar direito. Para o Festival Internacional de Teatro do Atlântico, que deverá acontecer na semana de 17 a 26 de outubro, Jailson Miranda afirma que contam já com inscritos de Portugal e do Brasil. O ministro da Cultura, Abrão Vicente, defende maior engajamento do setor privado e observa que a cultura precisa de financiamento de forma perene. Que a cultura precisa de financiamento de uma forma que seja perene, de uma forma que não seja negociável o padrão mínimo. Isso significa que os 700 mil escudos é a plataforma mínima de colaboração anualmente. Como o próprio protocolo diz, todos os anos nós podemos rever este protocolo, mas nunca abaixo deste valor estabelecido. Isto não significa, nós assinamos até 2026, na lógica de que esses são eventos que, terminando também este mandato, o próximo governo, independentemente de cor partidária possa ser, continue a renovar esses protocolos. O meu apelo contínuo para que as grandes empresas privadas nacionais apostem na cultura, sabendo que a cultura é uma publicidade de alta qualidade. Basicamente, este é um ciclo em que consolidamos com os eventos marca de Cabo Verde a consolidação de uma parceria que nós queremos que seja estratégica.
Cabo Verde conta com apenas 3 festivais de teatro ao ano. Ao organizado pelo Flaro Flá, juntam-se o do Mendelate e o do Sala em Cena, que também contam com a parceria do Ministério da Cultura. Abraão Vicente diz por isso que esses grupos devem ser apoiados e acarinhados pelos municípios no sentido de se ter mais formações e intercâmbios com a comunidade internacional. Do teatro para o desporto futebol, Kanté, futebolista da Palmeira, reage com naturalidade à distinção de melhor futebolista da temporada e agradece a todos quantos o têm ajudado na sua caminhada. O Moisés Évora falou com o atleta. É com humildade que Kanté recebe a distinção de melhor jogador da temporada. Kanté foi dizendo que está feliz. Um sentimento de alegria, também é fruto do seu trabalho. E significou uma coisa grande para mim. É uma coisa enorme. Te imagina também que teu trabalho e teu dedicação, não é? Teu trabalho, ajuda a equipa. Na hora da consagração, o Trotamundos da equipa verde-branca reconhece todo o apoio por parte do staff da Palmeira e não esquece dos adeptos. É para agradecer o apoio que sempre eles dão e sempre moral e preocupação que eles têm comigo. E confiança que tem em mim e dedica esse prêmio a tudo quem sempre se alinhalar. Questionado se há algum projeto para o futebol profissional, Kanté adianta que por enquanto não há, mas deixa entender que há um grande sonho, o sonho de representar a seleção nacional. Sonho de tudo cabo-verdiano, é? Sonho grande mesmo. Kanté, um jovem de 25 anos com uma maturidade enorme. E por falar em jovens futebolistas, os jogadores da Guiné-Bissau fogem de falha final da Luso Cup Sub-17 em Portugal. De acordo com a Federação de Futebol da Guiné-Bissau, tudo aconteceu depois do regresso da comitiva de Agitirs, onde decorre o torneio. O responsável da delegação e o presidente da Federação prestaram declarações na esquadra da Polícia de Segurança Pública de Estoril para tratar da busca dos atletas. Ao todo, são 12 atletas que conseguiram fugir, 11 sem passaporte e um com o seu passaporte. Tratou-se de um duro gol para a seleção da Guiné-Bissau, que iria disputar a final da Luso Cup contra o Brasil no passado domingo, ontem. Portanto, restaram apenas 6 jogadores e a equipa técnica e por isso a seleção da Guiné-Bissau não compareceu perante os sul-americanos, ou seja, perante a seleção brasileira. Antes disso, a Guiné-Bissau tinha vencido o último jogo do torneio por falta da comparência da seleção de São Tomé e Príncipe. Os atletas com idades entre os 14 e 16 de São Tomé acabaram por se apresentar voluntariamente no domingo à noite na Polícia de Segurança Pública em Sintra. Com isso, a seleção brasileira foi declarada vencedora da primeira edição do torneio lusófono Cascais Luso Cup 2024 disputado em Portugal. Portanto, a reter 12 atletas da seleção sub-17 da Guiné-Bissau acabaram por desertar e a seleção ficou sem jogadores para defrontar o Brasil. Ao todo são 12 conseguiram fugir, 11 sem passaporte e um com o seu respectivo passaporte. A informação é veiculada, a informação anterior é veiculada pelo site Mindel Insight, que está aí a citar uma comunicação da Federação de Futebol da Guiné-Bissau. A polícia do Quénia anunciou hoje a detenção de um assassino em série, psicopata, que confessou ter abatado 42 mulheres depois de terem sido descobertos 9 corpos mutilados numa lixeira da capital Nairobi. O homem de 33 anos que foi detido em Nairobi durante a manhã confessou ter matado 42 mulheres cujos corpos foram jogados na lixeira, declarou o chefe do Departamento de Investigação Criminal numa conferência de imprensa. Segundo a polícia queniana, o alegado homicida foi detido à porta de um estabelecimento onde se tinha deslocado para assistir à final do Campeonato Europeu de Futebol entre a Espanha e a Inglaterra ontem à noite. De acordo com os primeiros interrogatórios, todas as vítimas foram mortas da mesma maneira. A polícia indicou que os assassínios ocorreram entre 2022 e julho deste ano. A polícia tinha sido fortemente criticada depois dos primeiros corpos terem sido encontrados na lixeira situada a menos de 100 metros de uma esquadra. O chefe interino da Polícia Nacional comprometeu-se no domingo a efetuar investigações transparentes, exaustivas e rápidas, sublinhando que os polícias da esquadra situada a menos de 100 metros da lixeira tinham sido transferidos para outro local.
Depois de sobreviver a uma tentativa de assassinato na Pensilvânia, Donald Trump estará na Convenção Nacional Republicana, que acontece esta semana, para aceitar sua terceira indicação presidencial consecutiva do Partido Republicano. Uma reunião já marcada por um tipo de incerteza. Quem será o candidato ou candidata à vice-presidência dos republicanos? Não está claro qual o efeito que o derramamento de sangue terá no que se esperava ser uma semana de pompa e discursos destinado a convencer a população dos Estados Unidos da América que o Partido Republicano deveria conquistar a Câmara e também a presidência com Donald Trump. Muitas das questões que antecederam a tentativa de assassinato de sábado à noite desapareceram, em grande parte, à medida que Donald Trump, o presidente Joe Biden e os seus respectivos aliados se apressam a adaptar as suas estratégias de campanha ao novo cenário. Mais de 17 palestinianos morreram e dezenas de outras ficaram feridas num novo ataque israelita que atingiu a escola Abu Arriban num campo de refugiados na noite de ontem. A escola, gerida pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, no Próximo Oriente, estava a ser utilizada como abrigo para as pessoas deslocadas devido à continuação da guerra em Gaza. As Forças Armadas israelitas afirmaram em comunicado que tinham atingido terroristas que, alegadamente, operavam na zona e estavam instalados da escola gerida pela Agência da ONU. Este novo ataque sucede a um outro que aconteceu na noite de sábado para domingo, que tirou a vida a outros 71 palestinianos em 2 dias. Portanto, mais de 88 palestinianos mortos pelo exército de Israel. Mais de 80% dos 2,3 milhões de habitantes da faixa de Gaza foram deslocados pelos combates, com muitas pessoas a serem obrigadas a mudar de local várias vezes. Muitos vivem atualmente em campos de tendas improvisados e miseráveis, com acesso limitado a alimentos, água potável e produtos sanitários. A NATO lançou o Centro de Comando da Ucrânia na Alemanha. O centro Wiesbaden irá planear e coordenar a assistência em matéria de segurança à Ucrânia, que continua a lutar contra a Rússia. O novo centro de comando, localizado numa antiga base do exército norte-americano, vai coordenar a formação e as doações de equipamento à Ucrânia e vai ser dirigido por um general de 3 estrelas. Servirá para planear, coordenar e organizar a assistência à segurança da Ucrânia. Esta é a peça central do plano de formação e assistência à segurança da NATO para a Ucrânia, anunciado na cimeira realizada em Washington na passada semana. A base vai contar com cerca de 700 elementos das nações aliadas e de parceiros específicos. A NATO afirma que o centro do comando na Alemanha irá reforçar o seu apoio à Ucrânia, mas isso não significa que a aliança fará parte do conflito. A novidade foi discutida na cimeira da NATO, que se realizou na passada semana em Washington, na qual a aliança declarou que a Ucrânia estava num caminho irreversível para se tornar membro da organização. Um perito em política externa advertiu que, embora positivo, existem limites potenciais para a entrada da Ucrânia na NATO. As autoridades afirmaram que a Ucrânia só poderia aderir à aliança quando a guerra com a Rússia estivesse terminada. Durante a cimeira, os Estados Unidos da América também anunciaram que iriam instalar mísseis de longo alcance na Alemanha. Já temos 13 horas mais 27 minutos e meio. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. A começar para já com o movimento aéreo. Já temos os aparelhos da TAP que partiram do país em direção a Portugal. Já estão no ar, os pássaros já estão a voar. O que partiu da praia, o avião deve aterrar na capital portuguesa às 6 horas e 29 minutos e o outro aparelho que partiu de São Vicente está um pouco mais à frente e deve aterrar em Portugal, Lisboa, quando forem 6 horas e 4 minutos. De resto, o que temos são aeronaves que trazem turistas para Boa Vista, particularmente. Temos um voo que veio de Manchester e deve aterrar dentro de alguns minutinhos. Temos um outro que aproxima-se um pouco mais atrás, é da TUI e vem de Londres, só que vai para Espargos e em termos de movimentação aérea de aeronaves a fazerem voos domésticos, não temos registro deste momento. Pela via marítima temos o Dom Tututa que navega no extremo ocidental de São Nicolau. É expectável então que o Dom Tututa, dentro de aproximadamente 30 minutos, esteja 30 minutos, uma hora no máximo, se tanto, estará no porto de Tarrafal em São Nicolau. De resto, o Criolla está no sul do arquipélago, onde também está o Interilhas, que se encontra na Ilha do Fogo. Por falar em Porto, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta segunda-feira, 15 de julho, o sol despontou às 6 horas 12 minutos e 23 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 7 minutos e 46 segundos. A lua encontra-se na fase quarto crescente, começou o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 0 horas 53 minutos pelo sudoeste, mas a lua volta a sair daqui a pouco pelo sudeste, quando forem 13 horas e 53 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 6 horas e 48 minutos e a seguinte será às 19 horas e 31 minutos. A primeira pré-mar aconteceu a 1 hora e a seguinte aconteceu em instantes às 13 horas e 8 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um bom
bom dia para a pesca, sendo o melhor momento das 18 horas e 42 minutos até às 20 horas e 42. Para amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar do dia vai acontecer às 8 horas e 3 minutos e a seguinte será às 20 horas e 34 minutos. A primeira praia-mar do dia será amanhã às 2 horas e 4 minutos e a seguinte às 14 horas e 13 minutos. Em relação à pesca, amanhã não é um bom dia. Caso mesmo assim quer ir arriscar, vai entre 7 horas e 9 minutos até as 9 e 9, ou então das 19 horas e 31 minutos, Arlindo, até as 21 horas e 31 minutos. Pois é, então, tudo dito no Jornal da Tarde. Recordemos os títulos que fizeram este jornal. O Presidente do Conselho de Administração do INPS garante que os leilões são para continuar, apesar da anulação decretada pelo Governo. Ministra da Justiça quer a operacionalização de novos mecanismos que melhorem a proteção e segurança das testemunhas dentro e fora das prisões. A Agência de Aviação Civil aposta no reforço da capacidade de técnicos na interpretação de imagens de raio-x. Polícia do Quédia anuncia a detenção de assassino em série que já matou pelo menos 42 mulheres. Donald Trump sobrevive a atentado e prepara-se para ser confirmado oficialmente candidato dos republicanos. A dúvida é quem será o ou a vice de Trump. A Alemanha acolhe centro da NATO para planear e organizar assistência à segurança da Ucrânia. Exatamente, tudo dito então neste jornal. A informação volta às 14 com os títulos com Carmelita do Rosário. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação.